Tem muitas pessoas que estão muito entusiasmadas com inteligência artificial, mas também tem muita gente que está assustada e com medo, porque tem coisas boas e provavelmente tem coisas muito melhores do que vocês imaginam que está acontecendo em relação à inteligência artificial, mas tem coisas ruins, provavelmente coisas muito piores do que vocês imaginam que está acontecendo em relação à inteligência artificial. Fala, mas, poxa, não dá para falar só das coisas boas, nós vamos falar sobre tudo em geral. E eu usei esse título, que é falar sobre magia ou alta tecnologia, porque nós vamos falar de tecnologia, lógico, o título da palestra é Inteligência Artificial, mas eu gosto muito de uma frase, provavelmente vocês já leram ou já viram algum filme, já conhecem alguma história que foi contada pelo Arthur C. Clarke. E uma frase célebre dele é: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. E a gente está passando meio por um momento desses. Quando a gente olha, vê matérias sobre inteligência artificial, o que dá para fazer, criação de vídeos, de fotos, de música, de textos espetaculares usando inteligência artificial, tem hora que a gente para e pensa, será que isso é tecnologia ou é magia? E tem até um comercial antigo, né? Parece feitiçaria, mas é tecnologia. E é mais ou menos por aí. A gente assusta um pouco, e de vez em quando é bom a gente ouvir algumas palavras de quem está do lado de quem cria a tecnologia. Eu, hoje, não trabalho diretamente criando soluções de inteligência artificial, mas a minha formação é na área de computação, e eu sei como é que isso funciona, eu sei como é que isso é feito, e sei aonde a gente pode chegar. E aí vocês podem estar pensando, mas isso é muito novo, esse cara velho, aí, como é que ele trabalha e sabe sobre inteligência artificial? E aí eu vou contar uma história para vocês. Por quê? Vamos falar um bocadinho de história. A gente pensa que inteligência artificial surgiu em 2022, porque foi quando a gente ouviu falar em ChatGPT, a gente viu lá, os alunos e alunas nossos começaram a usar, e a gente viu na televisão, e o pessoal falando, nossa, que coisa fantástica. Mas eu, quando estudei computação, na época que nem chamava computação, chamava processamento de dados, lá nos anos 80, eu tive aulas de inteligência artificial, então não é bem uma novidade. E eu estou falando dos anos 80, que já é pelo menos 30 anos depois que a inteligência artificial tinha sido criada. Então, nós não estamos falando de uma tecnologia genuinamente nova. Nós estamos falando de algo que já existe, em teoria, há muito tempo, e que a gente já sabe o potencial, sabe o que ela faz, o que ela pode fazer, há muito tempo. Só que assustou as pessoas, porque toda essa tecnologia, que antes era só teoria, porque precisava de computadores muito caros, de tecnologia muito, investimento muito alto para você ter essa tecnologia de inteligência artificial, de repente ela ficou disponível. Você está aí com o seu celular e você entra no ChatGPT e você está usando inteligência artificial. Só que é um engano, a gente já estava usando muito antes disso. A gente estava usando sem saber, porque as empresas que fornecem os serviços que a gente usa, como Google, Microsoft, Netflix, Spotify, essas empresas todas já usam inteligência artificial desde décadas atrás, só que a gente não sabe. Eles estão usando para conhecer a gente, conhecer nossos hábitos de consumo, nossos costumes, o que atrai a nossa atenção, o que nos agrada, porque eles precisam saber disso para prender a nossa atenção lá. Então, se a gente falar historicamente, nós estamos falando de uma tecnologia que surgiu antes do computador surgir. Porque a teoria da inteligência artificial ela é dos anos 30, dos anos 40, quase 100 anos atrás. Só que os computadores não conseguiam executar aquilo que estava na teoria. Quando isso começou a ser possível, agora, poucas décadas atrás, começou a se espalhar pelas empresas. E agora, finalmente, está chegando na nossa mão do usuário final, né, na ponta da linha. E aí, só para a gente entender um pouco, porque muitas pessoas se assustam bastante com as notícias, veja bem, estou vendo aqui mais ou menos, né, pela idade, né, do público, vocês estavam na escola, se não for como professor, professora, estava como estudante, num período em que não tinha computador nas escolas. E o computador era algo que a gente desejava muito,
porque se falava muito bem, nossa, quanta coisa a gente pode fazer com o computador. Ele veio, ele está disponível, fez grandes mudanças, trouxe alguns benefícios, trouxe alguns problemas, algumas dificuldades, né? Hoje mesmo, com a Mayara falando, né, sobre as dificuldades que a gente não tinha e surgiram depois que a gente começou a precisar do computador. São soluções que trazem problemas. Do mesmo jeito, também vocês utilizavam o computador na escola antes de ter internet. A gente já tinha lá os computadores em algumas salas de aula, ligado no projetor para você passar o PowerPoint. E aí, de repente, vem a internet. E a internet trouxe um monte de benefícios para a gente, mas também trouxe problemas. Trouxe dificuldades. Dificuldades que a gente percebe todos os dias. Por quê? A tecnologia ainda não está sólida, ela não está madura. Então, tem dia que você precisa e ela falha. Né? E não é só na sua escola, na escola que está numa região distante. Ela falha em todos os lugares, no centro da cidade, nas cidades grandes, nas capitais. Por quê? Porque ela está amadurecendo ainda. Mas, com as decisões corretas, uma hora vai ser igual à eletricidade, vai ser igual à água, que está lá disponível, a gente nem lembra que ela está lá. A água que você abre a torneira, sai água. O interruptor que você liga a lâmpada, acende. E a internet vai estar lá do mesmo jeito. Né, disponível sem que a gente tenha que se preocupar. Será que vai ter internet hoje para eu poder dar minha aula? Será que eu vou conseguir fazer a chamada online? Esse tipo de preocupação vai desaparecer. Aí a gente teve uma outra mudança mais recente, que são os dispositivos móveis. Smartphones, tablets, que também eram algo inacessível. A gente não sabia nem que dava para usar isso. De repente, agora eles estão presentes. As escolas, os alunos, nós estamos usando, e foi uma outra revolução, porque está em todos os lugares o tempo todo. É onipresente. Você não tem como fugir, porque está no teu bolso, mesmo que você não queira. É o último objeto que você solta na hora de dormir, que você coloca na cabeceira da cama, e o primeiro objeto que você pega para desligar o alarme do despertador na hora que você acorda. Então, não tem jeito. A tecnologia, que antes era algo que você tinha que... Só para vocês terem ideia, eu falei que vocês e eu, né, estivemos na escola quando não tinha computador. Nessa época, lá nos anos 80, na faculdade de computação que eu fiz, não tinha computador. Tá? A gente aprendeu no quadro e giz, programação, lógica de programação, banco de dados, algoritmos. Então, para a gente ver como as coisas evoluíram. Está certo que tem mais de 40 anos isso, mas eu nem imaginava que um dia a gente teria o que a gente tem agora. Então, falando sobre história, nós caminhamos bastante, e agora a gente está passando por um outro momento de tensão, que é o momento da inteligência artificial. Então, se você olhar para trás e ver o quanto você estava preocupado, poxa, vão colocar computador na escola, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou usar? Será que eu tenho capacidade? Será que eu conheço ferramentas? Será que vai funcionar isso direito? Depois com a internet, depois com os dispositivos móveis, né? E agora nós estamos no momento da IA. Que de 2022 para cá, como eu disse, ela já existia há muito tempo, mas de 2022 para cá ela virou uma realidade batendo na nossa porta. E aí a gente passa pela mesma ansiedade. Como é que isso vai funcionar? Vai ser bom ou vai ser ruim? E aí eu vim falar para vocês sobre como é que eu estou usando. Não vou ficar passando lista de quais são as ferramentas ou sites, porque isso entra no Google, faz lá uma pesquisa em 5 segundos, você vai ter uma lista das principais ferramentas que você pode utilizar com inteligência artificial para fazer seu trabalho, né, para a sua vida. Então, o objetivo não é esse. Mas, existe tecnologia neutra? Assim como o computador, ele pode ser usado para coisas boas, para coisas ruins. Eu falei agora há pouco, começando, que tem coisas muito boas e coisas que vocês nem sabem que são tão boas, que estão vindo aí com a inteligência artificial. Do mesmo jeito, tem coisas muito ruins também. A tecnologia em si, ela não é neutra. Ela já traz com ela um potencial para as pessoas realizarem aquilo que elas querem realizar. Ela potencializa as pessoas. Então, a tecnologia, não é que ela não é neutra, que ela é neutra, mas ela vai ser sempre usada por pessoas, e as pessoas não são neutras. Então, vai depender muito de quem e como a tecnologia vai ser usada. A faca pode ser usada para passar manteiga no pão, mas pode também matar alguém. Tá? Esse é o melhor exemplo de tecnologia. A faca é uma tecnologia.
E aí? Bom, a tecnologia, se ela não é neutra, qual que é o lado ruim dela, da IA? Olha, tem muita coisa, porque ela potencializa, e ela potencializa o que as pessoas podem fazer, e as pessoas que têm más intenções, elas têm um potencial de alcance maior quando você entrega uma ferramenta mais poderosa para elas. Então, logicamente, que a gente está passando por um momento de conflitos, nós temos guerras acontecendo aí no mundo, nós temos desinformação, temos um monte de problemas, mesmo de formação errada de pessoas com acesso a conteúdo que não deveriam ter, com manipulação da mídia, manipulação das informações. Então, a tecnologia de IA, ela potencializa esses problemas que nós já temos. Bom, como que a gente pode evitar isso? É uma solução difícil, não tem uma regra ou uma receita que eu possa dizer para vocês de como é que a gente pode parar isso. Por quê? Porque a tecnologia é imparável, né? A gente viu todas as outras tecnologias trouxeram um potencial de aumentar as coisas ruins, de amplificar as coisas ruins, todas as tecnologias que a gente viu aí para trás, né? O próprio avião não foi criado para ser usado na guerra, mas e daí? Foi usado. A gente ia conseguir parar a evolução do avião naquele momento, quando ele foi inventado, porque se enxergou o potencial de ser mal utilizado? Bom, muito difícil. O que a gente pode é se informar para poder se proteger e para poder evitar com que isso chegue até as pessoas. Existem, lógico, algumas formas da gente lidar com isso, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas e o lado bom? A gente tem um lado que, como eu disse para vocês, a gente não entendeu ainda o potencial, a gente ainda não viu tudo de bom que a gente pode fazer com a inteligência artificial. Assim como muitas outras ferramentas, a gente vai descobrir com o tempo, descobrir com o uso. É na experiência, experimentando que você vai começar a entender as coisas boas que a gente pode fazer. Hoje, eu digo para vocês, eu sou um usuário já bastante comum, todos os dias eu uso para alguma coisa, dentro da área de ensino, eu sou professor em sala de aula, e utilizo tecnologia de inteligência artificial para uma série de atividades que eu preciso fazer. E, lógico, eu faço isso para as coisas que eu não quero fazer. Então, eu entrego essa responsabilidade na mão da inteligência artificial. Eu, por exemplo, não sei se vocês já usaram, mas existe um monte de ferramentas hoje para criar apresentações como essa, usando inteligência artificial. Facilita bastante a vida das pessoas. Mas esse é o tipo de trabalho que eu quero fazer, que eu gosto de fazer e que eu vou continuar fazendo. Porque depende da minha criatividade, da minha inspiração, e eu gosto de ver o resultado daquilo que eu fiz. Então, se eu mandasse a inteligência artificial criar essa apresentação, eu ia ficar muito frustrado. Eu falei, gente, mas o que é isso? Nem aquilo que eu gosto, eu não vou fazer. Agora, tem uma série de atividades que eu não gosto, e aí eu entrego para ela fazer. Por exemplo, eu não respondo mais e-mail hoje em dia. Quem lê os meus e-mails e responde para mim é uma inteligência artificial que já abre, já lê, quando eu abro o e-mail, já leu, já responde, e eu só confiro, para ver se não está falando bobagem, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as inteligências artificiais, infelizmente, elas alucinam de vez em quando. Ela não fala que ela não sabe. Se você perguntar uma coisa que ela não sabe, ela não é humilde para falar, eu não sei. Ela inventa uma resposta. Tá? E isso é perigoso, por isso que a gente tem que vigiar. E esse é um dos motivos que a gente vai ter que ser sempre vigilante em relação à tecnologia, e a nossa participação vai ser sempre muito importante no nosso trabalho, que é um trabalho de informação, de comunicação, de educação, passa por tudo isso. Então, a gente precisa, primeiro, de alfabetização digital. Isso é tão importante e a gente ainda não conseguiu completar essa etapa, que é a gente aprender a lidar com o digital. A gente ainda não usa todo o potencial, a gente usa de maneira errada, e existem várias iniciativas para ajudar a gente. A gente que eu falo é o mundo, as pessoas a utilizarem bem. A alfabetização digital, aprender a usar a mídia, aprender a usar a comunicação, aprender a usar a informação digital, o alcance. A gente tem um poder muito grande nas nossas mãos com a tecnologia digital e a gente continua fazendo bobagem. Então, só para citar um exemplo de uma forma que a gente tem de melhorar isso, existe um programa da Unesco chamado Cidades 1000,
Lá fica inclusive a sugestão, qualquer pessoa, qualquer cidadão ou cidadã pode se candidatar a criar esse projeto na sua cidade. 1000 vem de alfabetização em mídia e informação. E não é para aprender a usar o computador, não. É para aprender a usar a informação e a mídia, e os meios de comunicação. E a ideia é dar um selo para cidades de cidade 1000. A cidade 1000 é aquela que ensinou a população a como lidar com a informação. Então tem um pessoal da USP, o professor Chibas, que é o que está tocando esse projeto aqui no Brasil, mas é um projeto mundial da Unesco e que qualquer pessoa pode tocar, tomar frente desse projeto em qualquer cidade e fazer todo o passo a passo. Tem material, tem cursos gratuitos na USP para você poder fazer online, não precisa ir lá em São Paulo, para poder aprender como transformar a sua cidade numa cidade onde as pessoas são alfabetizadas em informação e mídia. Questão de alfabetização digital, saber usar informação de maneira responsável. Isso vem antes da inteligência artificial. Mais importante, que nem isso a gente não domina ainda. E a gente tem que pensar muito bem nessa parte básica para depois pensar naquelas soluções sofisticadas de inteligência artificial. Nós teremos emprego? É uma pergunta que muita gente me chama para fazer palestra sobre inteligência artificial, porque a preocupação das pessoas é: eu vou ser substituído? Vai ter uma inteligência artificial fazendo o meu trabalho? Aí eu penso, e aí vamos pensar também no passado. Esse medo não surgiu quando surgiu o computador, quando as pessoas ficaram, vai ter um computador que vai fazer meu trabalho. Depois, com a internet, educação à distância, falaram, já tem EAD, para que vão precisar de sala de aula, né? A gente está sempre sendo ameaçado por transformações, por inovações. Essa ameaça, muitas vezes, ela só existe nas nossas cabeças, né? Porque a gente se adapta. Darwin já falava, não é o mais forte, o mais bonito, o mais alto que vai sobreviver. É o mais adaptável. E a gente está o tempo todo se adaptando. Tem um monte de tecnologias que surgiram, assustaram a gente, deixaram todo mundo apavorado, mas que depois a gente olhou bem para elas e falou assim, facilita a minha vida isso aqui. Ao invés de trocar a mim por uma tecnologia, se eu aprender a usar bem essa tecnologia, eu posso conseguir vantagem ao invés de ameaça. É uma oportunidade. Isso a gente viu acontecer um monte de vezes, só que a gente esquece. O tempo passa, a gente esquece o que a gente já passou, e toda grande inovação, ela parece que é uma coisa absurdamente transformadora e que vai mudar todas as nossas vidas. Bom, eu diria para vocês, quando alguém pergunta, teremos emprego? Isso aqui é uma propaganda de um curso que você pode fazer, esse aqui é pago, mas tem gratuito. É um curso de engenharia de prompt. Você vai falar assim, o que é isso? Para que serve engenharia de prompt? Do que se trata isso? O pessoal mais antigo vai lembrar que prompt era aquele C, 2 pontos, uma barrinha invertida, um sinal maior assim, era o prompt do DOS. Por quê? Porque era o sinal de que o computador está pronto para receber um comando. E aí você dava lá os comandos, dir, CLS, tinha o pessoal antigo aí chegou a usar essa época jurássica da informática. Hoje, o prompt é o prompt do Gemini, ou Gemini lá do Google, ou do Copilot da Microsoft, ou do ChatGPT. É o local onde você vai dar os comandos. Só que os comandos hoje, a gente dá em forma de perguntas. E essas perguntas é que se dá o nome de prompt. E aí tem curso hoje para você ensinar, porque te ensina a fazer perguntas para as inteligências artificiais. Mas, gente, precisa ter um curso para ensinar a fazer pergunta? Então, é aí que a gente entra como um fator principal em todo esse roteiro. Se você não fizer a pergunta certa, nenhuma inteligência artificial vai te dar a resposta certa. Ou se você não fizer uma boa pergunta, a resposta não tem chance de ser boa. Então tem curso para ensinar as pessoas a fazer pergunta. E aí algumas pessoas às vezes perguntam, mas como é que você faz? Agora os seus alunos você vai dar um trabalho para o aluno, ele vai entrar no ChatGPT e vai mandar ele fazer o trabalho para ele, vai entregar para você, como é que você vai saber se foi o aluno quem fez? E aí, quando alguém me pergunta isso, eu falei, bom, como é que eu estou usando? Uma das formas que eu falei para vocês é fazer as coisas que
eu não quero fazer. Por exemplo, e-mail e outras coisas, tarefas do dia a dia, que eu não quero mais perder tempo fazendo aquilo que não me dá prazer e que não exige a minha habilidade única, habilidade humana. Tem um monte de coisas que não exigem mais. A inteligência artificial faz para mim. E os meus alunos, como é que eles estão usando? Eles estão usando para algumas coisas que são essas tentativas de dar uma enrolada no professor para, né, fingir que fui eu, mas não foi e tal. Mas o que a gente pode fazer, então? O que eu tenho feito agora, logo no começo, né, quando o pessoal começou a ter acesso ao ChatGPT, principalmente, que foi a primeira ferramenta, eu peço para eles, você faça esse trabalho, faça uma resenha, escreva, tal, tudo bem. Se você usar o ChatGPT, eu incentivo a usar, mas traga junto o prompt. Mostra para mim a pergunta que você fez para ele te dar essa resposta. Então, não precisa usar escondido. Pode trazer o trabalho, né? Porque, obviamente, para poder entregar o trabalho, eu recomendo que eles leiam qualquer coisa antes de entregar, óbvio, né? Então, o próprio fato deles terem que ler para revisar a resposta do ChatGPT, eles já vão estar aprendendo alguma coisa sobre aquele assunto que eu gostaria que eles entendessem. E se eles fizerem uma pergunta ruim, a resposta vai ser ruim. E a avaliação que eu vou fazer deles vai ser ruim também. Porque eu vou saber qual foi a pergunta. E eu vou saber que o ChatGPT não respondeu a coisa certa, porque eles não fizeram a pergunta certa. E a gente, até para poder fazer uma boa pergunta, você tem que saber o mínimo do assunto. Então, essa é uma das formas que eu resolvi o problema de, ao invés de proibir o uso da ferramenta, porque não adianta proibir, a gente pode limitar durante algum tempo, mas é só por um período de tempo, depois não vai ter jeito, e a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Ao invés disso, eu tentei pensar quais são as coisas que só pessoas podem e que só pessoas precisam fazer. Porque eu tenho que avaliar os alunos pelas coisas que eles vão continuar precisando fazer, e não pelas coisas que eles faziam no passado, porque não tinha uma inteligência artificial que fazia por eles. Se agora tem uma IA que faz por eles, que ótimo, deixa a IA fazer aquilo e você vai fazer outras coisas que ela não faz. E a gente, não se engane, tem um monte de coisas importantes que a IA não faz. E a gente vai ver alguns exemplos disso. Então, como é que nós estamos usando? Usando, eu pensei, parei, lógico que não foi fácil, eu tive que ficar pensando, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou medir, avaliar? Como é que eu vou analisar a capacidade deles de ter entendido um assunto, um tema que eu gostaria, que eu preciso que eles entendam? E aí a gente vai começar a pensar de maneira que eles possam usar a ferramenta, porque a ferramenta vai ajudar no processo de aprendizado e, ao mesmo tempo, eu consiga fazer essa análise. E aí essa foi uma das formas que eu pensei. E aí, só para dar um exemplo de algo que é bastante complicado, vocês lembram da época que era proibido usar calculadora na escola? Acho que ainda é em alguns lugares, algumas disciplinas e tal. Gente, pensa bem, a calculadora é uma ferramenta que ela faz algo que a gente não quer fazer. Você imagina a gente ter que fazer um monte de cálculos repetitivos. Quem fez estatística, imagina, fazer todos aqueles cálculos estatísticos, você ter que fazer tudo à mão. Não, a calculadora faz mais rápido, com mais precisão. Nossa, e ela é especialista nisso. Agora, vocês já viram um manual de uma calculadora? Como tem aquela HP 12C, que é para engenharia e tal. Essa aqui também é uma calculadora científica. O manual de uma calculadora dessa tem mais ou menos umas 200 ou 300 páginas. E esse manual não é para ser lido pela calculadora, é para ser lido pela gente que vai fazer a calculadora funcionar. Olha quanta coisa você tem que aprender para poder fazer uma calculadora funcionar. Da mesma forma, a inteligência artificial ela é uma ferramenta, assim como a calculadora. Você tem que aprender muito para poder utilizar bem essa inteligência artificial e ter os resultados que você pode ter dela. Porque ela sozinha não faz nada. Então, lembre-se sempre disso. A inteligência artificial não é autônoma, ela não é um ser capaz, né, de ter iniciativa. O pessoal fala, mas agora tem inteligência artificial criando poesia, letra de música, compondo música. Tá bom, será que isso que ela está criando realmente é criatividade?
Será que ela pode criar coisas melhores do que as melhores criações que a gente já teve até hoje? Pensa bem sobre a qualidade das coisas criativas que nos cercam. E aí, quando eu falo em criatividade, não é só na área das artes. A área, em geral, da criação de tecnologia, a própria inteligência artificial é fruto da criação de pessoas que tiveram a capacidade que hoje a inteligência artificial ela não conseguiria e não consegue criar uma nova inteligência artificial, porque depende da capacidade humana. Então eu trouxe a calculadora só para a gente lembrar disso. Coisas que eram proibidas numa sala de aula, hoje são incentivadas, porque não faz sentido você gastar a sua capacidade cerebral fazendo algo que tem uma ferramenta que faz isso para você muito melhor do que você. E aí pense, o que a inteligência artificial pode fazer melhor do que eu? E deixa ela fazer. O que ela pode fazer melhor do que os meus alunos? E aí ensine-os a usar para que eles consigam fazer com que ela entregue aquele valor que eles estão buscando. E o que tememos, então? Por que a gente fica tão preocupado quando tem essas transformações, essas inovações? A gente, na verdade, essa é a minha opinião, a gente tem medo de perder o poder. Toda vez que surge algo muito novo, e aí, voltando naquela primeira frase do Arthur C. Clarke, toda tecnologia, alta tecnologia, realmente avançada, é indistinguível de mágica. E se é mágica, eu não compreendo, normalmente isso causa receio, medo, temor. E a gente tem medo de algo desconhecido. A gente não sabe ainda como lidar com isso. E é por isso que eu estou aqui, mostrar para vocês que a gente se esquece de um caminho que a gente passou. E eu, como disse aqui no começo, eu vim falar de inteligência artificial, mas não dá para eu pegar 40 minutos e passar uma lista de sites e de ferramentas, até porque essas ferramentas surgem hoje e desaparecem daqui a 3 meses. O que a gente tem que ter é essa noção, a compreensão do que é o valor dessa alta tecnologia, o que é magia, o que não é magia, e a importância da gente dominar a alta tecnologia para que ela deixe de ser magia e passe a ser exatamente o que ela é, ferramenta. Ferramenta para eu fazer melhor o meu trabalho. Ferramenta para eu chegar nos meus objetivos de maneira mais fácil, mais segura, mais confortável, tomando cuidado com os riscos que a gente tem, que eu falei aqui no começo, que não é só coisa boa, é coisa ruim, e tomar o poder de volta. Porque quando a gente deixa de enxergar algo como magia, quando você descobre o segredo por trás da mágica, você fica empoderado. Você, agora eu sei como é que esse mágico faz isso. Então aquilo perde aquele encanto sobrenatural e passa a ser uma técnica. Aquilo é um mágico sabe, um truque que eu não sei, mas eu aprendi. E aí eu tenho o mesmo poder que o mágico. Eu tenho o poder do conhecimento. E aí eu trouxe aqui um poema, Retomada do Poder. Vou ler aqui bem rapidinho para vocês. Em telas frias o poder se escondeu. Algoritmos tecem teias de ilusão, mas a chama da alma ainda ardeu. No peito humano pulsa a emoção. Ergam-se as vozes clamando por liberdade. Quebrem as correntes da manipulação. A tecnologia, ferramenta de verdade, em mãos humanas, terá sua função. Juntos construiremos um novo amanhã, onde o humano reina soberano e livre. Com sabedoria e amor teceremos a trama de um futuro promissor, onde a vida vibre. Vocês não vão aplaudir, não? Ah, muito obrigado. Então aplaudam o Google Gemini, que foi ele quem criou esse poema. Não fui eu. Eu dei o tema. Eu dei o tema, uma inteligência artificial, e pedi, escreva um poema com 3 estrofes, falando sobre a retomada do poder da tecnologia. Eu tive que escrever 6 ou 7 linhas, mas eu tive que escrever bem escrito, porque ele me entregou umas 3 ou 4 porcarias antes de entregar essa, que é mais ou menos. Dá para parecer que foi um humano que criou isso.
Mas é só mais ou menos, porque aqui tem uma técnica de escrita só. Aqui tem rima, tem métrica, tem quantidade de estrofes, de sílabas, tem palavras que fazem sentido umas com as outras, mas é só isso. Aqui não tem inspiração. Pode até enganar algumas pessoas, mas não tem inspiração nisso. E aí? Bom, agora voltando então ao que a gente está falando desde o começo. Se uma inteligência artificial consegue criar um poema e, de certa maneira, por algum tempo, confundir as pessoas, o que ela não pode fazer? O que só nós podemos e temos que fazer? E o que a gente tem que tomar cuidar para que a gente não se esqueça disso e faça isso todos os dias? Bom, empatia. Nenhuma inteligência artificial consegue ter empatia, se colocar no lugar do outro e se sentir responsável pelo outro, ou conseguir ver o mundo com os olhos de outra pessoa. Empatia é algo que só nós temos. E educação passa pela empatia. Lembrar disso todos os dias é importante, e a gente às vezes esquece. A gente deixa de lado a empatia para ter uma visão muito mais egocêntrica, em alguns casos, egoísta, porque a gente esquece da necessidade e da beleza da empatia. Discernimento. Juízo. Saber o que é certo e o que é errado. Por mais que você coloque regras nas inteligências artificiais, se fosse só regras, a gente não precisava ter juízes. Por quê? Quem tem discernimento são as pessoas. Senão você colocaria uma série de leis e falaria assim, está pronto, agora não precisa mais julgamento, jurado, juízes, advogados, promotores, porque a máquina vai resolver todas as questões jurídicas do mundo. Não. O discernimento, que não é só no direito, o discernimento nosso, na hora de avaliar as pessoas que a gente está ensinando, avaliação das pessoas que trabalham com a gente, avaliação, autoavaliação, a gente precisa de discernimento que nenhuma inteligência artificial tem. Intuição. Tem gente que acha que isso não existe, que isso é bobagem. Já tem gente que acha que a intuição é tudo, né? Com certeza, existe uma parte da gente que não é 100% racional. Algumas pessoas, a intuição tem um poder maior, né, uma participação maior nas decisões que ela toma, outras pessoas menos, são muito mais racionais, mas todo mundo, em algum momento, toma decisões não baseadas só em regras, em razão, em dados. Em algum momento, a gente toma decisões em função da intuição, da nossa capacidade única de perceber coisas que não estão escritas, regras que não são faladas, regras informais que só existem em algum lugar da nossa cabeça, que não existe nenhum software, nenhum banco de dados, e que a gente é capaz de perceber as coisas antes que elas aconteçam. Que a gente consegue prever o que vai acontecer, porque a intuição diz, e aí a gente pode agir para evitar aquelas coisas que a intuição diz que vão ser ruins, e para facilitar com que aconteçam aquelas coisas que a intuição diz que vão ser boas. Afeto. Palavra difícil da gente explicar ou traduzir, né? Afeto, que pode ser parecido com amor, pode ser parecido com querer, né? Pessoas queridas, demonstrar afeto. Educação passa por afeto, não passa? A gente lembra sempre disso todo dia? Às vezes não, né? Às vezes a gente pensa só em regras, em horários, em sinal, em papéis, e a gente deixa de lado coisas que só a gente é capaz de fazer. E aí é que mora o perigo. Quando a gente começa a achar que alguma inteligência artificial vai fazer alguma coisa que só nós conseguimos fazer, a gente corre sim um risco de perder essa qualidade que só nós temos. Porque se você não exercita o afeto, uma hora o afeto desaparece. Cuidado. Cuidado, atenção. Parece uma coisa também, né? O que é cuidado? Nesses tempos de alta tecnologia, pode alguém ser cuidado por uma inteligência artificial, ser cuidado por um robô, por uma alta tecnologia? Pode até ser vigiado, que é bem diferente de cuidado. Então,
E aí, só para mostrar que eu não estou falando, você pode falar assim, mas o Hélio está falando um monte de palavra bonita, que ingenuidade, que a gente vive num mundo cruel, que as coisas são muito difíceis. Veja bem, todo ano a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, onde eu dou aula também, ela realiza a Semana Nacional de Inovação. Esse ano, e é a Semana de Inovação, tá? Qual é a grande inovação que é o tema da Semana Nacional de Inovação de 2024? Novas formas de cuidar. A grande inovação não é a inteligência artificial, porque ela não cuida de ninguém. A grande inovação não é a alta tecnologia, não é o robô, não é o laser, não é o drone. A grande inovação é a gente aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, as coisas que só a gente é bom em fazer. Porque aí você vai fazer diferença. E aí, recomendo até que vocês se inscrevam, participação gratuita online, mas tem em Brasília também, para quem quiser ir até lá, de 29 a 31 de outubro, Semana de Inovação da ENAP, formas de cuidar. Um tema que não parece ser inovação, porque é uma coisa tão antiga, cuidar do outro, cuidar das pessoas, isso é inovação? Algumas coisas antigas, quando deixam de ser lembradas, praticadas, quando elas voltam, e é hora de voltar com algumas coisas antigas, isso também é inovação. É adotar o antigo, porque reconheço que o antigo é bom, e a gente deixou de lado em troca de coisas que a gente achava que eram boas. Como inovação tecnológica sem sentido, sem propósito. Então, isso aqui eu acho que mostra bem, né, isso que eu estou falando para vocês. É um lembrete para a gente pensar nessas coisas. Quando eu falei lá no início, alta tecnologia ou magia na inteligência artificial, eu estava falando exatamente sobre quebrar essa ideia da magia. Mas, na verdade, existe uma magia que não é a magia do mágico, né? Que é a magia, sei lá que tipo de magia é essa, né? E a grande inovação, ela sempre esteve na magia da humanidade. Quando a gente fala em inteligência artificial, as pessoas pensam em computadores simulando o ser humano. Ele pode simular, mas ele nunca será. Então, por mais que a gente tenha esse olhar mágico sobre a alta tecnologia, a gente tem que colocar os pés no chão e lembrar, é só ferramenta. E ferramenta a gente aprende, usa, domina para fazer o que a gente precisa fazer, sem ter medo dela e sem ficar encantado, maravilhado, achando que vai resolver todos os problemas do mundo, porque não vai. Porque precisa, principalmente para a nossa área, de todos nós aqui, precisa de coisas que nenhuma alta tecnologia vai fazer, como esses exemplos que eu dei aqui para vocês. Então, é ela que nos surpreende, que nos encanta, e a educação deve ser sobre ela. Sobre ela quem? Sobre a humanidade, não a inteligência artificial. Sobre a nossa humanidade, a nossa característica única. E para fechar, então, eu trago aqui, no final do filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin diz lá, não sois máquina, homens é que sois. E como o amor da humanidade em vossas almas, não odieis, só odeiam os que não se fazem amar, os que não se fazem amar e os inumanos. Charlie Chaplin. E aí você vai falar assim, mas nem todo mundo vai conseguir ser como Charlie Chaplin. Nem todo mundo vai conseguir ser um gênio. Eu acho que a maioria de nós reconhece que Charlie Chaplin é um gênio em várias áreas, né, das artes. Sim, nem todo mundo vai, mas só humanos serão capazes de ser gênios como Charlie Chaplin. Porque isso aqui, quem assistiu qualquer obra dele, se emocionou, se encantou, se surpreendeu. Agora, aquela porcaria daquela poema que eu coloquei ali, gente. Então, pensem bem sobre tudo isso que a gente falou. Lembrem que a genialidade, ela só existe nos humanos e que nós somos humanos. Portanto, podemos não ser reconhecidos como gênios, mas nós podemos fazer coisas geniais. Obrigado pela atenção de vocês.
Professor Hélio, para manifestar o nosso agradecimento por tanto conhecimento compartilhado, nós convidamos nossa coordenadora Érica para fazer estes agradecimentos. Obrigada, professor Hélio, pelas palavras tão importantes do cuidar e também mediante a essa tecnologia artificial. Eu sou coordenadora de educação infantil. Então, quando a gente fala do cuidar e do educar, de mãozinha dada, indissociável, aquece o nosso coração, que o cuidar é para a vida. Então, muito obrigada pela sua presença no nosso evento também tão importante. Para a apresentação do projeto vencedor do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, convidamos ao palco a professora Vânia de Fátima Flores Paiva.